Bom dia, Gabriel. Lauro. Esperando ter mais público para o meu momento blogueirinha pós-universitária. Nai. Taizinha. Obrigada, Gabriel. Muitíssimo obrigada a todos e todas presentes. Jamile e Bibia. Obrigada, Bibia, pela presença. Jéssica. Francielson também acabou de entrar. O ateliê Menina Amarela. Então, gente, vai chamando o vizinho, as vizinhas, os amigos todos para fazerem parte da nossa live de hoje, que promete, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém sinaliza se está me ouvindo, se não está me ouvindo? Obrigada, Nai. Obrigada, gente, pela presença. Daqui a pouquinho nós vamos dar início. Professor Ricardo, Neidiane, Lucas. Desde já quero agradecer a presença de todos e todas. Bom dia, professor Ricardo. De como eu aprendi na minha escola de live com Tayane, quero ver os corações, viu, gente? Vamos bater um recorde novamente de live. Professora Sabrina Damasceno já está por aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Esperar os nossos convidados chegarem. Pronto, a professora Sabrina entrou. Pronto. Então, gente, vamos começar a nossa live patrimonial. Bom dia, professora Sabrina. Bom dia, tudo bem? Tudo Vocês bem? me ouvem bem? Sim. Que bom. Então, vamos dar início a mais uma live patrimonial. A live patrimonial é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e trata-se de uma atividade integrante ao Centro de Humanidades, Artes e Letras de enfrentamento e combate ao Covid-19. Então, a live patrimonial de hoje, nós temos dois convidados ilustríssimos, a professora, a doutora Sabrina Damasceno, que é com muita honra que eu digo que é minha orientadora no mestrado, e o professor doutor Silvio Lima. A professora Sabrina, ela é museóloga, professora da UFRB, possui doutorado em Ciências da Informação, e o professor Silvio Lima, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, professor de História, graduado em História, e possui mestrado e doutorado em História da Ciência. Então, vocês não estão aqui para me ouvir, mas para ouvir a professora Sabrina Damasceno e o professor Silvio. Então, eu passo o palco virtual para a professora Sabrina. Obrigado, Leoneide. Eu queria agradecer, na realidade, em nome do programa, porque a minha participação aqui, eu acho que é mais no sentido de representante do programa, como pesquisadora, né? Do PPGAP e como, de certa forma, uma mediadora do processo de
realização dessa live. Eu acho que traz uma temática fundamental. Então, eu acho que o ilustríssimo e membro essencial da live de hoje vai ser o professor Silvio Lima, que vai poder compartilhar efetivamente os conhecimentos dele, né, e com todos nós. Então, eu vou, de forma muito sucinta, de forma rápida, né, traçar um pouco essas interlocuções dessas temáticas que eu acho importante com o nosso programa, né, vamos dizer assim, com os desenvolvimentos de pesquisa, já que nós temos uma linha, que a Elianeide também integra, de concentração de patrimônio cultural. E essa temática, já que essa área trata das linhas de patrimônio cultural e identidade e de políticas culturais públicas, traz, né, a temática da invisibilidade e resistência, né, invisibilidade de intelectuais negros, toda uma questão relacionada à memória e à consolidação, vamos dizer assim, de políticas patrimoniais, no nosso caso, né, no Brasil. Então, eu acho que quando a gente trata desse tema, é fundamental a gente pensar, né, que as questões relacionadas à memória, elas têm ou mostram para nós, ou trazem para nós, toda uma impossibilidade de dissociar as questões das práticas do uso social da memória com o que a gente chama de... elas são uma possibilidade de interpretar essas culturas, da forma como essas memórias são utilizadas, né? Então, a negação das memórias, que eu acho que é a interlocução com a temática de hoje, né? A invisibilidade traz essa relação, ou seja, a negação dessas memórias apresenta, de certa forma, um eixo oposto, né, ao que normalmente os aspectos patrimoniais costumam trazer para nós, que são justamente aquilo que é chancelado ou oficializado. Então, refletir o que fica invisibilizado ou silenciado, ou que fica no processo de esquecimento, né? Já que a gente diz todo processo de seleção e de memória traz um esquecimento, mas na realidade, como é que pode se fazer um processo inverso a partir do que está esquecido, a gente então pensar efetivamente outras formas de construção, ou como vocês que já foram meus alunos sabem que eu uso muito esse conceito, que é desnaturalizar, né? Ou seja, transformar aquilo que muitas vezes está no natural das políticas patrimoniais num estranhamento, ou seja, não é tão natural assim. Então, a construção, eu acho, desses processos de invisibilidade na sociedade brasileira trazem, né, para nós a existência de um dispositivo de negação do outro. É importante o reconhecimento. Esses dispositivos de negação do outro, eles estão aí expressos, né, e são uma forma de barrar e de permear essas relações individuais, coletivas, que nós tanto trabalhamos no campo da memória, né? Falar desses processos, então, traz fundamentalmente o estabelecimento de observação na memória. Claro que as memórias, ou o campo da memória, é um campo de disputas, é um campo de conflito, que a gente normalmente usa os jogos de memória, né? Então, em constante disputa pela narrativa, né? Então, ao invés, né, e eu acho que a temática de hoje traz para nós que, ao invés da gente observar ou traçar o foco pela continuidade e pela estabilidade, que é o que alguns autores vão trabalhar para nós, né, trazem para nós como Pollard, né, ao invés da gente olhar o que é que está sendo memorializado, o que está continuamente sendo colocado como patrimônio, a gente observa, então, o que é que está no conflito, né? O que é que está em disputa e por que
que não está inserido dentro dos contextos chamados de hegemônicos, né? Então, eu acho que isso aí já traz um ponto que é importante, traz uma interlocução com todas as pesquisas que a gente faz no programa. E aí, eu acho importante a gente colocar, pensar na multiplicidade dessas tradições, ou seja, abrir espaço para experiências diferentes, né? Quando a gente pensa diferentes no sentido de tentar romper com essa oficialidade, né, dentro daquilo que eu já havia colocado. Possibilidades de questionamento dos critérios, abrir fontes mais abrangentes para dar conta das multiplicidades, das lutas, das diferentes demandas, né? E dos diferentes segmentos, vamos dizer assim, do que a gente chama das batalhas simbólicas, né? Pelo estabelecimento das memórias e desses espaços de historicidade. E é importante, né, ressaltar que o campo patrimonial, o campo dos museus, das coleções, é um campo que traz justamente no seu cerne, né, um dos pontos de interlocução meu com o professor Silvio Lima, das nossas pesquisas, é muito as instituições no século XIX. Né? Eu pesquisei o Museu Nacional, e que foi uma instituição que, inclusive, esteve inserida, né, nas consolidações das teorias raciológicas do século XIX. E, quer dizer, quais são os papéis dessas instituições e como é que isso se dá, né, no segmento e nas enunciações que decorrem a partir disso. Então, esses processos, né, e eu gosto muito de um conceito que a professora Eni Orlandi traz para nós, que é pensar, né, as coleções, os museus e os patrimônios como essa gama de expressões que integram, né, a produção de sentidos silenciados. Então, tem um livro, né, dela que chama As Formas do Silêncio no Movimento dos Sentidos, que eu acho que tem muita relação com a temática de hoje, que é o que está silenciado, né, e como é que os patrimônios, enfim, se inserem nisso, na produção desses silêncios. Então, e isso tem uma relação com todas essas construções. Você me interrompe quando for no tempo, viu? Porque é o Silvio que tem que falar, não sou eu. Então, essa construção dessa ideia, quer dizer, e aí quando a gente fala muito de patrimônio, dentro desse conceito, né, da construção do conceito de patrimônio, tem essa relação com identidade, com nação. Eu, particularmente, trabalho com o conceito do Benedict Anderson de ideia de nação, né? Porque dentro desse pensamento, justamente essa ideia de nação traz uma ideia para a gente refletir como é que essas nacionalidades buscam conter as diferenças, conter as identidades que não estão dentro desse perfil, daquilo que é buscado naquele contexto, né? Para as construções das identidades. E aí entro com um pouco, já estou me encaminhando para passar a palavra para vocês, né? Porque pensar patrimônio, né? Pensar essa categoria, vamos dizer assim, né? E aí tem todo um conceito que o professor José Reginaldo, que esteve conosco no PPGAP, num Diálogos com o Pesquisador, né? Traz sobre a questão da ressonância, que como é que esse discurso patrimonial, né? Como é que pensar o patrimônio é pensar esse discurso que torna esse patrimônio presente e real nesse momento. Então, isso significa que
pensar as memórias, pensar os patrimônios, é pensar também, né, aquilo que está invisibilizado, é pensar o que está esquecido, né? E que toda patrimonialização envolve uma seleção e envolve uma intencionalidade dos sujeitos, agentes nesse processo, né? Então, e que durante muito tempo foi fundada na repressão e nas tentativas de uniformização dessas diferenças, né? A busca por uma identidade hegemônica que, de certa forma, passou por diversos deslocamentos, né? Se a gente pensar teoricamente, né? A partir de uma construção da teoria das três raças e depois de miscigenação, as que buscam traçar, né, ideias hegemônicas que acabam por configurar, né, uma certa invisibilização que a gente vê hoje no campo do direito à memória e das referências culturais próprias, né? Então, aí eu acho que cabe, né, a gente pensar muito sobre a potência, né? Vou retomando o livro da professora Ine Orlandi, né, a potência que essa temática traz, né? Ou seja, quando a gente tem o silêncio que é constitutivo, ou seja, um silêncio que remete a quando uma prática ou uma palavra silencia a outra. Quer dizer, que patrimônios são esses que estão silenciando os outros patrimônios, ou que discursos de memória silenciam e invisibilizam essas memórias, né, que precisam, né, vir a serem, vamos dizer assim, narradas. Então, essa potência de analisar nas tramas, como ela coloca, em torno do campo do patrimônio, que tem toda uma relação com o campo de poder, né, que determinam os repertórios culturais, onde o conflito, a disputa por narrativa é sempre, e a gente hoje vê isso muito claramente no nosso cotidiano, né, a disputa por essas narrativas constantemente, né? Então, eu acho que a live de hoje traz para nós como é que investigar presenças, né, consiste em um estudo efetivamente das ausências, daquilo que não está, né, presente dentro dos discursos da memória, daquilo que está silenciado, né, mais do que não está narrado, né? Então, eu acho que esse processo, né, de hoje, aí eu trabalho retomando um conceito de Michel Foucault, que é um autor com quem eu utilizo na minha tese e nas minhas pesquisas, quer dizer, que essas políticas de memória, as diferentes escritas, são frutos de uma disputa de saber-poder, né? Que dispositivos são esses? Quem é que pode efetivamente validar? Quem são os agentes que validam essas narrativas de memória? Como é que elas se dão, né? E quais os silenciamentos e invisibilidades que elas causam, né? E como que é possível, aí eu uso um termo que o próprio Foucault teoricamente utiliza, que é irrupção, né? Então, a própria live de hoje, falar sobre a invisibilidade é um ponto de irrupção, né, desse silenciamento. Então, mas acho que o caminho, de certa forma, um que a gente chama de considerar essas interfaces num contexto do tempo presente, né? Como é que se caminha, né, para rever essas narrativas. Então, e eu acho que tem toda a relação, porque a gente entra num campo da semantização. A gente falou aqui de narrativas, muito no campo da memória, narrativa, mas a narrativa traz, né, com ela uma questão que é a narração das nossas formas de experiência no mundo, né? Então, como é que nós estamos semantizando, né? Ou seja,
registrando essas formas de experiência, e aí o seu trabalho mesmo, a sua pesquisa, né, traz a busca de perceber como é essa forma, né, de percepção ou futuramente do quilombo Calolé para, né, o campo patrimonial. Então, e aí eu acho que essas questões da semantização, das narrativas de memória, vão ser bastante frutíferas na interlocução que você vai poder traçar com o próprio professor Silvio Lima, com a temática de hoje. E aí, então, eu passo para vocês, agradeço imensamente. Queria, como a tela não pode ter 3 pessoas, queria mandar um beijo para o professor Silvio, estou morrendo de saudade dele, da Elaine, um beijo. Elianeide, um beijo, muito obrigado Eu que pelo agradeço, convite. professora. E em nome do PPGAP, eu agradeço ao professor Silvio. Uma boa live para todos. Obrigada, professora Sabrina. Obrigada desde já. Agora vamos dar continuidade à nossa live. Eu vou convidar o professor Silvio para fazer a apresentação. Professor Silvio, achei. Pronto. Já já o professor Silvio aceita. Vamos dar continuidade. Olá, tá me ouvindo? Olá, professor. Sim, sim. Eu só não consigo me ver. Você tá me vendo? Não, ainda não. Tá, Tá enfim. conectando. Ah, tá ótimo. É, a minha internet aqui, eu não sei se está muito boa, mas acho que vai dar tudo certo. Eu ainda Mas o me... áudio está perfeito. Sua voz está Ah, perfeita. é? Bom, É. essa imagem tem que aparecer, porque vai ter PowerPoint. Eu dei um jeito aqui, Sim. então tem que mostrar a imagem desses intelectuais maravilhosos para vocês. Bom, então eu vou começar primeiro mandando um beijo para a Sabrina, agradecendo pelo convite. Também estamos morrendo de saudade. O Theo também está morrendo de saudade. O Theo é meu filho. Um beijo também para a Elaine, que está assistindo a gente, já que ela citou a Elaine. Agradeço também a você, Eliane, pelo convite. Muito obrigado. E ao programa de pós-graduação, ao PPGAP, Nós que por agradecemos, professor. para a gente poder fazer essa troca hoje de conhecimentos, né? Bom, primeiro eu gostaria Sim. de falar que eu não estou em casa, então eu estou em férias, mas é um prazer estar falando com vocês. Estou na casa de um tio e aqui eu tive que fazer todo essa tecnologia de live funcionar de uma maneira improvisada. Então, já peço Sim. desculpa a vocês se vocês escutarem os Não, barulhos de gritos de criança. Enfim, é o meu filho de curtindo as férias. Então, não vamos precisa lá. se desculpar, professor. Vem cá, é só uma. Será que essa imagem minha vai aparecer mesmo ou não? Vamos ver aqui. Vamos Será que se eu tentar aqui. entrar, se eu sair e voltar, a gente consegue? Vamos fazer o teste. Sim. Professor Silvio, se eu poderia novamente enviar a solicitação, entrar? Esperar o professor Silvio. Professor Silvio entrar novamente para dar continuidade aos nossos trabalhos. Aqui, lá. Aguardando. Agora foi. Assim. Agora foi. Ótimo. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é sobre intelectuais negros do século XIX, né? Intelectuais invisibilizados. Quando eu digo invisibilizados, alguns vocês vão conhecer, né? Alguns intelectuais, obviamente,
mas sobretudo porque nós somos um grupo que estuda isso, né? Nós somos um grupo já que passou pela universidade, que está na pós-graduação, então alguns intelectuais que eu vou mostrar para vocês, vocês provavelmente vão conhecer, sobretudo pelos conterrâneos aí de Cachoeira, né? Mas eu vou falar sobre os intelectuais de uma maneira geral, negros, mas eu vou centrar especificamente na biografia de um deles, que é um médico negro do século XIX, chamado Joaquim Cândido Soares de Meireles. Eu vou mostrar para vocês as imagens aqui na televisão, aqui atrás, então, quando eu for mostrar, eu vou sair da frente de vocês. Aí, funcionou. Esse aqui é Perfeito. o Joaquim Cândido Soares de Meireles, tá? Então, é sobre ele que a gente vai falar mais atentamente. Vamos lá. Eu sou um historiador, então eu sou formado em História pela UERJ, sou bacharel e licenciado, e sou mestre e doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fiocruz, onde eu trabalhei no mestrado com teorias raciais no século XIX e imigração, e no doutorado trabalhei com saúde dos escravizados, o discurso médico e a saúde dos escravizados no século XIX. Entretanto, é claro, como eu estudo história da medicina, eu estudei muitos médicos, né? E onde eu descobri que alguns desses médicos eram negros, e a maioria de nós não sabia disso, né? Eu não sabe até hoje. Bom, então, para a gente pensar um pouco, né, sobre a minha perspectiva de história e pensar como eu vejo a história, para mim, a história ela é algo que é construído pelos historiadores, obviamente. É um conhecimento que ele é construído como qualquer outro conhecimento. Então, ele não é um conhecimento revelado, não é dado. A história não existe aí de uma maneira essencial e nós vamos buscá-la, né? Na verdade, o historiador ele constrói o conhecimento histórico. E de onde ser histórico, se ele reconstrói o passado da maneira como ele prefere ou enxerga, né, a partir das suas perspectivas do presente, então todos os seus anseios, né, todas as suas percepções de mundo estarão inseridas nessa sua forma de ver a história. Então, se nós pensarmos assim, o historiador ele produz a história a partir de seus próprios interesses e de suas perspectivas. A gente sabe que a história, por séculos ou milênios, se a gente pensar desde a Grécia, ela é um conhecimento que foi forjado a partir de uma visão, de uma perspectiva eurocêntrica. A história que nós estudamos na faculdade ainda hoje, ela foi forjada numa perspectiva eurocêntrica. Então, se nós percebermos como a história é estruturada em temporalidades, grandes blocos, né, a gente vai perceber Temos um problema que a história... com a internet do professor Silvio. Deu uma travadinha. Oi, Voltou. Voltou? Então, a história ela é estruturada de uma maneira eurocêntrica, de modo que essa história ela é contada, ela conta a história da Europa. Se vocês perceberem, começa lá na Antiguidade, aí tem a pré-história, que já eram os povos que não eram europeus, aí depois a Antiguidade, aí vai para a Grécia, da Grécia vai para a Europa, aí conta guerra disso, guerra daquilo, tudo totalmente centrado na história da Europa, né? Então, a história, até hoje, ainda é um conhecimento eurocêntrico. Realmente, como o professor Silvio já havia falado, né? Oi. Tá bom. Aguardando novamente. Vou tentar uma coisa. Eu vou tentar botar... Sim. Vamos esperar o professor novamente. Ele está com problema na internet, como já havia comunicado, então vamos esperar. Problemas tecnológicos. Oi, agora... Bom, espero que agora vá. Desculpa, gente. Sim. Eu espero que Tudo agora bem, vá. professor.
Bom, a internet, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no interior, então, enfim, é assim mesmo, desculpa. Bom, a história, como ela, nos anos 60, então, nós tivemos os movimentos de contestação, o movimento negro, o feminismo, LGBT, então a história já começa a agregar outros pontos de vista, outras formas de pensamento, de perceber a história que não só é eurocêntrica. Ok. Então, o que acontece? Qual o papel Pensando, então, no Brasil, numa construção da história brasileira, e aí a Sabrina já me ajudou muito quando ela fala do Benedict Anderson e da Nação Imaginada. Nós só podemos pensar a história do Brasil a partir da nossa própria concepção de nação, da nossa própria construção de nação. Então, a história brasileira, ela é construída a partir da nossa percepção de nação. E, obviamente, a partir da ideia de que nós somos um país miscigenado, de que nós somos um encontro de três raças, né? Entretanto, esse encontro de três raças, mesmo nos intelectuais que falam sobre esse encontro de uma maneira, entre aspas, positiva, primeiro, não é um encontro simétrico, né? É assimétrico, porque segundo esses intelectuais, aí um grupo, né, os povos originários entram com um tipo de contribuição para essa brasilidade, os negros com outra, e os brancos, né, os europeus, aí, os portugueses, com a intelectualidade, com a civilização, né? Nós entramos com o trabalho e os portugueses com a civilização. Enfim, com a mão de obra escrava, né, tanto indígena quanto africana, e os portugueses com a civilização e a intelectualidade. Então é importante a gente entender isso. Quando a gente fala de participação dentro da nacionalidade, aí, é claro, dentro dessa história, nós estamos falando de participações bem específicas, com lugares sociais bem delimitados, né? Bem específicos. E o lugar do branco é o lugar da intelectualidade. Uma coisa que se tem quando nós raciais... Probleminha. Tá falhando de novo. Tá. Quando nós pensamos em hierarquias raciais, o que acontece? A tendência é a generalização, né? Quando se pensa em algo que um negro faz, as pessoas não pensam que é um indivíduo, mas assim, os negros agem de determinada forma. Esse foi a grande disputa que nós tivemos, né, quando foi o ministro da Educação negro foi indicado, e as pessoas entenderem que o comportamento dele, né, perante ao ministério ou o currículo dele era um comportamento do indivíduo e não um comportamento racial. A tendência é falar que os negros agem dessa... Ele é um ministro negro. Ele não era um ministro negro, ele era um ministro. Ponto. Entendeu? Essa que é a questão. Então, se racializa... Quando pensamos em raça, se pensa numa generalização de ações, às vezes, de indivíduos. Por que eu estou falando tudo isso? Para pensar o seguinte: quando nós pensamos em intelectuais, e quando a história pensa em intelectuais, pensa em intelectuais brancos. Entendeu? Quando se pensa em intelectual, quando se fala em intelectual negro, tem o hífen, intelectual negro. Porque intelectual se parte do pressuposto que ele é branco, né? Então, para a gente começar aí. E a segunda coisa, o que se pensa do negro no século XIX? A nossa história, por muito tempo, colocou... primeiro, o negro, quando você fala do negro no século XIX, você fala em escravidão. Por muito, muito tempo. Isso vai mudar na década de 80, com muitos historiadores, inclusive baianos, né, e do Rio de Janeiro, que vão ver uma outra história da escravidão a partir da resistência escrava. Novamente. Voltou? Voltou? Então, agora nós pensamos a escravidão não só no sentido da dor do escravo que sofre, mas o escravo que resiste, que se aquilomba, que cria quilombos, que cria cultura, que cria ciência também, que cria tecnologias, que cria uma série... que vive, que tem o seu cotidiano, apesar da escravidão,
constrói toda uma riqueza, a pluralidade de equipamentos culturais e enfim, de cultura para além da escravidão. Mas existe muito mais sobre o negro do que a escravidão no século XIX. Entendeu? Os negros não foram só pessoas escravizadas. Os negros foram homens e mulheres livres. Guardar. Bom, os negros do século XIX eram homens e mulheres livres, né, que entravam para o exército, que eram jornalistas, que eram médicos, que eram engenheiros, que eram advogados, e uma outra, que eram políticos, que eram deputados do Império, inclusive também donos de grandes plantéis. Existe uma multiplicidade de formas de ser negro no século XIX que não só ser escravo. E é disso que é disso que eu vim falar hoje, né? Por que isso foi invisibilizado? Justamente pelo que eu falei um pouco antes, a nossa construção de nação, a nossa percepção do papel social de cada elemento na nação, fez com que se jogasse para escanteio essa história dos negros, que eram intelectualizados, né? Ou transformasse em exótico. Agora eu vou pegar aqui alguns ilustres cachoeirenses, cachoeirenses que falam? É cachoeirense? Cachoeirense ou cachoeirano? Creio que sim. Eu não sei. Também não. Então vamos lá. Apresentar para vocês uma família muito famosa que veio de Cachoeira, que são os irmãos Rebouças. Esses aqui são o André e o Antônio Rebouças. E esse é o pai deles, o Antônio Pereira Rebouças. Esse aqui. E os dois são os irmãos Rebouças. São dois engenheiros muito famosos no Império Brasileiro, e o pai deles era advogado. Todos os três baianos, todos os três homens negros. Eu acho que é indubitável que eles são homens negros, né? Essa é uma das famílias, né, de negros famosos. E aqui algumas figuras, algumas que foram muito invisibilizadas. O caso mais claro é o do Machado de Assis, quer dizer, o caso mais escuro, mas nesse caso mais claro de ser embranquecido, foi o Machado de Assis, né? Que por muito tempo o Machado ele foi considerado branco, até que pouca gente falava sobre a negritude dele, até que alguns estudos muito recentes colocaram como ele se via, se percebia como homem negro. E ao lado dele, José do Patrocínio, que nós conhecemos um pouco melhor, por ser um abolicionista muito famoso. Abaixo do José do Patrocínio, o Luiz Gama, que é outro baiano importantíssimo, advogado, abolicionista. E do lado dele, Francisco Paula Brito, que é um dos maiores editores, né, literários e fomentadores de cultura do século XIX. O Paula Brito era um homem negro, né, e muito pouca gente sabia isso até pouco tempo. Então, o que torna esses homens invisíveis, a negritude desses homens invisível é, sobretudo, a ideia de que eles... bom, primeiro que a negritude e intelectualidade não combinavam, né? Então, e segundo que a ideia de que a negritude era algo negativo, considerado negativo. Então, esses homens eram embranquecidos porque eles tinham uma grande biografia, né? Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira porque eu não estudo Machado, parece que José Veríssimo, que é um crítico literário da época, falou, quando ele morreu, que pena, ele era um orgulho para sua raça. E um outro crítico literário falou, como você pode chamar ele de negro, tipo, como se estivesse ofendendo o Machado de Assis por chamá-lo de negro, né? Então a gente vai falar um pouco agora, eu vou falar então um pouco, para a gente pensar nessas biografias, né? E nesse homem negro que eu falei, o médico chamado Joaquim Cândido Soares Meirelles, eu vou mostrar uma foto dele aqui, eu estou passando para frente um pouco. Esse aqui, você me fala quando eu tiver que parar, hein? Esse é o Joaquim Cândido Soares Meirelles. O Joaquim Cândido Soares Meirelles, ele é mineiro, né?
mas foi para o Rio de Janeiro estudar cirurgia, né? Ele é fundador de uma sociedade muito importante, né? Que depois se tornou a Academia Imperial de Medicina. Ele foi o idealizador e fundador dessa sociedade, né? Assim como Machado foi da Academia Brasileira de Letras. Aqui é ele na litogravura, talvez vocês não estejam vendo muito bem, na litogravura do século XIX. E aqui é ele num retrato pintado já pela Academia Nacional de Medicina no século XX. As feições dele foram suavizadas, né? Suavizadas, quando eu digo o termo para feições europeias, né? Ele foi europeizado, digamos assim. O cabelo dele se tornou liso e a barba também, né? Então, eu acredito que o pintor não fez isso de propósito, né? Ele fez isso porque já está introjectado em nós a ideia da beleza eurocêntrica. Então, para colocar ele mais bonito, então, talvez o pintor nem, assim, por conta de ser tão difícil pintar quadros negros, talvez ele não tenha nem a técnica de fazer cabelos mais crespos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas o que esse médico, por que ele é tão importante, né? Ele ingressou na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro lá na década de 20 do século XIX, 1820, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a minha colinha, 1817, né? E logo depois que ele entrou para essa Academia Médico-Cirúrgica, ele se tornou... O que nós pobres fazemos, né? Eu não conheço pobre que não trabalha enquanto a faculdade, a não ser que ele tenha bolsa, né? Então ele começou, ele no segundo ano dele, ele primeiro era pensionista do Hospital Militar, ou seja, ele morava no Hospital Militar para poder estudar no Rio de Janeiro, ele era mineiro. Então no segundo ano dele, ele faz uma prova para se tornar ajudante de cirurgião do Exército, né? Então ele morava nesse Hospital Militar e ele começou a trabalhar nesse Hospital Militar como ajudante de cirurgião do Exército. Acontece uma coisa, o historiador gosta dessas coisas, por mais que eu não seja um historiador careta, mas é importante falar. Quando ele era esse jovem militar, foi ele que no dia do fico, o famoso dia do fico, né, de Dom Pedro I, que ele não sabe se vai para a Europa, né, para Portugal, ou se fica no Brasil, e existe uma pressão muito grande dos portugueses para ele voltar para a Europa. Nesse dia ele resolve que fica no Brasil, mas os batalhões portugueses que estão no Brasil, né, comandado pelo comandante Aviles, eles resolvem que vão levar Dom Pedro à força para Portugal, né? Ao contrário do que a nossa história mostra, nossa história não é nem um pouco pacífica. Então, o Aviles levaria ele para Portugal. No que esse médico, Joaquim Cândido, né, ainda um jovem aprendiz, um jovem estudante, vai até Dom Pedro, ele soube do plano do Aviles, vai até Dom Pedro e avisa ele no teatro. É ele que avisa Dom Pedro que Aviles está indo ao teatro para prendê-lo. Então, aí acontece uma resistência dos outros batalhões que são brasileiros, enfim. Tudo isso para mostrar que o Meirelles, desde, assim, eu também não gosto disso, mas desde novo ele está envolvido na política nacional. Ele se torna um político liberal, né? Existem dois partidos no Império, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E o Meirelles ele entra para o Partido Liberal. O Meirelles se forma cirurgião na Academia Médico-Cirúrgica, e eu preciso dizer para vocês que um cirurgião, nesse momento, ele não é como um médico. É como se o médico fosse a medicina é uma profissão intelectual, tá? E a cirurgia é uma profissão prática. Como o cirurgião está muito próximo do barbeiro, do ferreiro. Por isso que existe o barbeiro sangrador, né? O cirurgião, então, ele vai mexer no corpo físico, vai ver ossos quebrados, fazer pequenas cirurgias, né? Isso tudo é visto como um saber físico. E esse saber ele pode ser passado de pessoa a pessoa. Por isso que existem muitos cirurgiões nesse momento
que eles são formados na prática, não na escola cirúrgica, e depois eles fazem exame na Fisicatura Mor, que é o lugar que fiscaliza a prática médica. Tá? O pai do Meirelles era um cirurgião prático. O avô do Meirelles foi um cirurgião formado em Coimbra. O Meirelles, então, já estudou na Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Não existia ainda uma faculdade de medicina. No que o Meirelles se forma, e ele era militar, ele pede como é que dá? Uma promoção, né, para cirurgião do batalhão dele, e é negada. E nisso, aí a gente vê mais uma coisa que, aí como a questão da raça entra, né? E claro, não só da raça, mas da raça e dos conhecimentos, da rede de conhecimentos que se tem. Existe uma carta, eu fiz um artigo, ele vai sair daqui a alguns meses, aí vocês, enfim, quem tiver interesse pode ver. Ele fez uma carta para o imperador, né, reclamando, dizendo por que ele não foi promovido a cirurgião do batalhão dele, sendo que quem foi promovido ao cirurgião do batalhão dele tinha muito menos conhecimento do que ele. Porque ele estudou no, enfim, letras, latim, etc., estudos em humanidades, né, como se fazia para se preparar, né, para poder se preparar para a escola cirúrgica. Na escola cirúrgica, ele trabalhou 2 anos como ajudante de cirurgião. Ele viveu no hospital os 4 anos, o que significa que ele trabalhou 4 anos no hospital, ao contrário dos outros que só tinham a prática na Santa Casa de Misericórdia. E na Santa Casa de Misericórdia, durante as férias, eles não iam trabalhar. Já o Meirelles não tirou férias 4 anos. Ele fez uma série ele teceu uma série de argumentos para dizer por que ele não foi promovido, né? E o outro colega dele, que faltou aula, enfim, que levou a vida na flauta, foi promovido. Conclusão, o Meirelles foi promovido a cirurgião depois dessa carta para o imperador, que inclusive foi endossada pelo comandante do batalhão dele. O comandante do batalhão dele falou, não, o Meirelles realmente é um excelente ajudante cirurgião, inclusive é ele que substitui o cirurgião quando está fora, ele já está substituindo o cirurgião por 6 meses. Enfim, o Meirelles consegue essa promoção, mas para Minas Gerais, mandam ele para Minas Gerais. No que ele vai para Minas Gerais, o Meirelles ele é escolhido, depois de 2 anos, para fazer um aprimoramento dos seus estudos na França. E o Meirelles, então, vai estudar na Faculdade de Paris, na Faculdade de Medicina de Paris, onde, em 2 anos, o Meirelles se forma doutor em medicina e doutor em cirurgia. Ele defende 2 teses em 2 anos. Professor Silvio? Bom, sim. Licença rapidinho, como a gente só tem 1 hora de live, eu vou encerrar essa e começar outra. Ótimo. Espero que a gente caia menos na outra. Então, bom, para vocês saberem, o Meirelles, então, agora foi para Paris. Acabou a primeira temporada. Vamos começar a segunda temporada da série. Licença.